Olá, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui com o Lucas Fernandes para fazer o nosso segundo episódio do Gente em Gestão. A gente tem recebido muitas questões, muitas perguntas, muitas dúvidas do nosso público sobre questões de gestão empresarial, sobre questões de como se comportar como profissional, de desafios do dia a dia, tanto do lado do empreendedor quanto do lado do profissional. E aí a gente, nesse segundo episódio, procuramos trazer um exemplo de um empresário que passa por esses problemas no seu cotidiano e convidamos o Lucas para estar aqui com a gente. Agradeço você ter aceito o convite aí, Lucas. Justamente para que a gente pudesse discutir alguns temas relevantes no que se diz ao aspecto de gestão, né? E aí nós vamos bater um papo aqui sobre vários pontos, né? E o primeiro, uma das coisas que tem vindo muito latente nas questões que a gente vem participando é um problema comum aí, né? O que impede o crescimento das empresas, né? Depois que você inicia, a gente sabe, né? A Amazon é uma empresa jovem, né? Ela tem menos aí de 5 anos, uns 4 para 5 anos. E você provavelmente passou por esse momento, que foi aquilo que te dificulta o crescimento, né? O que mais criou problema nesse processo de crescimento para você, Lucas? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Evandro. É muito importante aqui esse bate-papo. E o que a gente enfrenta é falta de planejamento, né? Isso impede um crescimento. E no início é tudo lindo, né? Você tem pouca operação, é você e mais alguém, muito poucas pessoas ali. Mas conforme você vai tendo um crescimento da empresa, você começa a sentir certas dificuldades e a gente encontrou dificuldade em planejamento. Planejamento, gestão de pessoas, por isso que a gente foi atrás de especialistas aí, vocês, para nos ajudarem, né? E então aí trazendo a parte de governança também, que é muito importante, né? Como eu vim de uma multinacional, tinha isso muito enraizado, e quando a gente começou a ter esses problemas de planejamento, isso veio para ajudar demais para organizar o cotidiano. Acho que essa formação que você trouxe de governança, essa experiência, fez com que você agisse mais rápido, inclusive no processo de trazer gente para oxigenar o conhecimento, né? Isso. Uma coisa importante para os empresários, é melhor você educar a empresa desde pequeno, né? É igual filho dentro de casa. Filho dentro de casa, você não está desde pequeno, vai cair, não vai para cá, não vai, porque se você fizer isso vai dar errado, não é assim? E empresa é da mesma forma, né, Sim, Lucas? E 4, 5 anos é uma empresa jovem, né? Você sim, começou o plano de negócio. Tem empresas que estão com 20, 30 anos e que nunca fizeram um planejamento estratégico, sim, nunca implantaram um processo de profissionalização e governança, nunca pensaram de uma gestão de pessoas mais estruturadas, tendo o RH para cuidar de gente. São exemplos, né? Obviamente que não são só esses, tem N áreas dentro de uma empresa, mas sim, tá claro que a questão de planejamento para você foi uma coisa que doeu. sim, Chegou num certo ponto, é aquela dor, onde é que eu tô rindo? Né? Como é que está funcionando o meu fluxo de caixa da semana seguinte? Eu não sei, eu não tenho uma previsão para 90, 120 dias. Eu nem cheguei a pensar no ano seguinte, no ano anterior, qual seria o plano para o ano seguinte. Né? Uma das coisas que a gente muito reforça, alguns planejamentos, o empresário, o empreendedor, isso é para qualquer tamanho, não pode deixar, não pode abrir mão. E aí vê se você concorda comigo. Primeiro é um planejamento financeiro. Não tem condições de eu começar o ano seguinte sem pensar quanto eu vou vender. Para eu vender aquilo, que equipe comercial que eu vou precisar, que competências que eu vou precisar, o que eu tenho produto, praça, uhum, preço, promoção para isso. Decidir como é que vai funcionar o comercial, depois eu vou desdobrar o recurso financeiro, o sim, recurso operacional, e isso cria lá uma linha de conta simples, tanto vale para o pequeno, vale para o grande, e começa a prospectar. Se você não tiver o número assertivo, você tenta chegar naquele valor, mas não deixa de fazer o exercício de planejamento financeiro. Faz sentido sim. isso? Não faz sentido. E você tem que saber quanto você vai gerar de caixa, quanto você vai dispor daquele valor para investimento, né? Perfeito. Para você fazer melhorias dentro da empresa, E se enfim. você não sabe disso, você não toma decisões. E é outra coisa, quando você enxerga o cenário do ano seguinte, e que você enxerga, por exemplo, poxa, a previsão é que eu tenha um influxo de caixa no segundo trimestre. Você tem tempo de se planejar, você tem tempo de organizar seu plano financeiro,
que seja capital próprio ou capital de terceiros, né? Sim. Então, acho que o ponto que você colocou é muito importante. Planejamento, eu não vou dizer que é tudo, mas é o principal do início de uma organização. Por exemplo, se você está pensando em fazer um investimento num negócio, né? A primeira coisa que você tem que pensar é em montar um plano de negócio, por mais simples que ele seja. E aí, dentro de um plano de negócio, você tem que ter uma perspectiva comercial e de mercado, que aí você vai passar por produto, enfim, você tem que pensar o que você vai vender, para quem que você vai vender. Depois você tem que ter uma perspectiva operacional. Como que eu vou entregar esse produto, como é que eu vou produzir, como é que eu vou comprar se eu for uma revenda, enfim. E depois o plano financeiro. Se você pensa pelo menos nessas 3 perspectivas, e obviamente que a primeira delas é de onde que vai vir o capital para investimento, o mínimo tem que ser feito. E hoje a gente percebe que muitos empresários têm ideias, né? Muitas das vezes pega aquele recurso que é ouro para eles e se lançam sem ter um plano de negócio. Você teve plano de negócio no início, quando você começou seu negócio, ou foi uma questão realmente ali pelo feeling, associou a alguém e a coisa foi começando? Como é que foi o início da Aso? O início era amador, né? Lógico, né? A gente tinha o conhecimento técnico, não tinha o conhecimento de empreendedor ou de diversas áreas dentro de uma empresa. Isso foi desenvolvendo ao longo dos anos. Mas a gente, em algum momento, você tem dificuldades, né? Você não é especialista, você precisa trazer gente para te ajudar, gente que é especialista dentro da empresa. Então, aos poucos, a gente foi trazendo e foi agregando ali valor, né? Então, em algum momento você traz um sócio que é voltado a vendas, você traz um diretor operacional que vai cuidar da sua operação, e aí você consegue sair um pouco da operação, né? E aos poucos você indo mais para o lado estratégico da empresa e criando os planos de negócio para você desenvolver a sua empresa cada vez mais. Então é muito importante, Lucas, pelo que você está trazendo, eu estou até dando um reforço, de desde o início, algumas posições têm que trazer experiência, né, Lucas? Sim. É igual o exemplo que você deu, e eu sei disso. Quando você trouxe o Ilan para ser seu sócio, por exemplo, ele trouxe uma competência para complementar a sua. Exatamente. Então é muito importante, né, usando até a sua fala e até para reforçar e ajudar também o nosso público, que foram questões que apareceram várias vezes. Como que eu escolho um sócio, né? A primeira questão é você trazer as competências necessárias para o seu negócio rampar, para ele conseguir atingir seu objetivo. Sim. Porque às vezes você não tem essa competência e você não quer abrir mão do domínio da operação para trazer, por exemplo, um sócio, né? Obviamente, pode ser um sócio, pode ser um bom executivo, pode ser um bom colaborador, mas muitas das vezes, quando você está começando com capital de risco, e quem vai para capital de risco tem que ter olho de dono, né? Não é aquele Sim. cara que vai estar preocupado se o salário vai cair no final do mês. Cara, eu estou investindo num negócio, se não cair esse mês, vai cair o mês que vem, mas vai cair, né? Exatamente. Então, por isso que trazer alguém com competência, né, complementar é muito importante. E muitas das vezes é melhor trazer como um sócio, né? E você é exemplo disso, porque você acabou fazendo isso, você era dono de 100% da operação. Perfeito. E de repente você trouxe uma pessoa com uma participação menor, você é majoritário, você é o controlador, mas com uma participação importante, que faça sentido, e ela complementou as competências e daí você conseguiu passar os próximos passos. Foi esse o caminho? Exatamente, foi esse o caminho. E qual que é a maior dificuldade no seu entendimento de lidar com um sócio? Olha, a gente tem uma conversa muito franca, a gente tem um relacionamento muito bom, a gente pensa igual, então assim, acho que isso foi muito bom para a empresa. Então o relacionamento nosso, na verdade, a empresa tem que estar saudável, a empresa tem que estar bem, então tá tudo certo. Tá combinado, Tá todos os dois combinado. aceitam isso. Exatamente, então a nossa visão é essa, a empresa em primeiro lugar, e a gente tem as nossas, lógico, competências, por isso ele veio agregar. Ele tem a competência em vendas, eu tenho a competência técnica e gestão ali, estratégica. Então a gente faz toda essa divisão ali interna e acho que isso é super importante, né? Sem dúvida. Uma coisa também que sobre esse ponto é a questão do alinhamento cultural. Sim. Né? Eu vejo que
você e o Elon, né, tem um alinhamento muito forte, né? Ele te respeita, mesmo sendo mais experiente, porque ele é bem mais experiente, traz uma bagagem também dentro da área dele, e é vice-versa. Você respeita, ele te respeita, na hora que um está falando, um ouve o outro. Eu nunca vi nenhum embate, nenhuma questão assim meio não tão salutar numa discussão. Então, o alinhamento de valores, ou seja, no mínimo nós precisamos acreditar em algumas coisas em conjunto, né? Foco na empresa, ou seja, né, investimento ali no capital humano, no investimento primeiro em fazer o negócio rodar para depois se beneficiar do negócio. Perfeito. Porque tem muito sócio que não deu nem um mês, ele já quer fazer a retirada de lucro sem nem lucro a empresa ter, né? Exatamente. Então, não, faz uma conta de antecipação de lucros, antecipar lucro que nem veio ainda, né? Então, esse alinhamento cultural ali, pelo menos das principais crenças, né? Eu acho que é muito importante. Não adianta você trazer um sócio que é totalmente desalinhado com seus valores. E eu já passei por isso, né? Eu já tive sociedade em empresas e que um pouco depois dela ter avançado, eu simplesmente, poxa, não dá. Não dá porque nós estamos com uma diferença de valores aqui. Vamos continuar amigo, mas não vamos continuar sendo sócio, né? E ter também o posicionamento de tomar essa decisão no momento certo, não ficar empurrando isso com a barriga. E ter porque às vezes é muito, poxa, vou criar uma animosidade. E aí a gente vai levando, vai procrastinando uma decisão. Então, procrastinação é uma coisa perigosa para negócio. Porque eu costumo dizer, até brincadeira, que dinheiro é igual mulher, cara. Se você não cuidar bem, não tratar bem, vai embora. Você vai ficar sozinho, né? E vice-versa. Eu acho que é uma relação assim, tem que cuidar da relação, né? E o dinheiro, ele precisa de cuidado. Você precisa regar, você precisa tomar a gestão de risco ali, né? Então, eu sempre reforço muito. Escolha bem quem vai sentar na cadeira para você para discutir seu negócio, né? E escolher bem não é aquele cara que tem dinheiro, né? Porque às vezes eu não quero seu dinheiro, eu quero que você senta comigo e divida a bola comigo, né? Que vem aqui, vamos suar junto, vamos transpirar, vamos fazer esse negócio acontecer. Eu, por exemplo, sou muito de transpiração, eu mergulho e tal. Se vem alguém que não tem essa transpiração, não vai dar certo comigo. Então, você concorda que esse alinhamento de valores ali, no mínimo, e vocês têm, né? Eu percebo que vocês têm. Em algum momento isso foi um problema para vocês ou sempre fluiu bem? Não, sempre fluiu bem, teve o respeito de ambas as partes ali, então sempre foi muito, muito franco, muito claro, né? A gente nunca teve nenhuma situação adversa ali. Transparência ali no dia a dia é um fator importante. É um fator importante, você tem que falar, você tem que discutir algum assunto, se é algo importante. Já teve algum momento de ter uma discussão mais calorosa e que você lembre e que no final deu tudo certo, mas já aconteceu? Sim, já aconteceu. E é normal, né? Não, isso é normal. Às vezes de um posicionamento que foi de uma maneira, tratou algum assunto de uma maneira que não estava correta, e você vai à linha e fica tudo certo, né? A pessoa entende, mas assim, mais uma vez, não foi para algo pessoal, foi sempre para o bem da empresa. Então, olha, é sempre visando que a empresa tem que estar tudo certo. Essa clareza de separar o pessoal do profissional é muito importante. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Então esse é um ponto importante. Você conseguir tentar identificar como é que a pessoa se posiciona na hora que vai ter um conflito ou uma divergência de opinião, né? Porque a gente cresce na divergência de opinião no sentido de que, pô, eu não concordo com você. Tudo bem, mas por que você não concorda comigo? Aí você vai abrir os ouvidos para ouvir a posição do outro. Ela pode ser melhor, ela pode não ser, né? O ponto é ter bom senso. Eu sempre costumo dizer, onde há bom senso, dificilmente tem conflito. Exato. Nós vamos rolar no chão aqui no dia a dia para entregar para o cliente, eu falo muito isso. Mas à noite nós vamos tomar nós vamos beber uma cerveja, nós vamos bater um papo, no outro dia como se não tivesse acontecido nada. Por quê? Porque, como você disse, o foco é o negócio. Foco é o negócio. E o latino tem muito isso de misturar, né? Pessoal com profissional. Então, às vezes você chama atenção, você tenta corrigir a rota ali de um colaborador, e ele não entende que não é o pessoal. Você está agregando ali, você está trazendo alguma coisa boa para ele melhorar em algum sentido, né, em alguma falha, enfim. Se você tem mais experiência, você pode falar isso para ele. Perfeito, né? Perfeito. E não, o latino ele tem essa mistura, né? Aí já leva para o pessoal, já acha que você não gosta dele.
E não é isso, entendeu? Ali eu tô para fazer negócio, eu não tô para fazer amigo. Amigo, depois a gente faz um happy hour. Sim. Aqui, meu amigo, aqui é trabalho. Perfeito, Então, perfeito. assim, essa maneira aí que eu penso dentro da empresa. Eu tô ali, a gente vai rolar, igual você falou, vamos rolar, vamos fazer o negócio acontecer, vamos entregar, mas no fim do dia, tudo certo. Até seguindo nessa linha, Lucas, que para mim é muito claro, a formação de líderes é um grande desafio das organizações hoje, dos empresários, seu, meu, de todo Sim. mundo que decide empreender. E você falou muito dessa questão da relação com o profissional, de que muitas das vezes você vai levar um feedback, você vai levar uma orientação e algumas pessoas acabam levando para o lado pessoal, né? E é muito importante ter essa clareza. O profissional que não consegue separar bem pessoal de profissional, ele acaba criando uma âncora na carreira dele. Porque no dia a dia nós estamos discutindo um negócio, né? É uma troca, isso é um contrato. Você me cede horas suas e eu te dou uma remuneração por isso, é em troca de uma entrega, em troca de um Exatamente. objetivo. E você faz parte de um projeto, você é um pedaço desse projeto que é uma empresa, né? Então, o nosso objetivo aqui é alcançar o objetivo da empresa. Né? Eu não estou aqui para dizer porque você é branco, porque você é amarelo, porque você vem disso, você torce para fulano de tal, você tem essa crença XYZ. Não, pelo menos, né, no meu jeito de pensar. Sim. Porque, obviamente, que isso é tudo muito bonito quando o empresário tem uma postura limpa no sentido de também tratar as pessoas com dignidade. Sim. Né? Eu vejo casos eu já participei recentemente de um empresário que simplesmente despiu uma pessoa no meio de todo mundo. Ele pode querer convencer a mim de qualquer forma que aquilo é o lado correto da coisa, mas ele nunca vai conseguir. Porque tem outras formas de você fazer a ter resultados parecidos. Né? Mas a primeira deles passa por você ter dignidade no tratamento das pessoas. Então, o que eu estou querendo equilibrar? Equilibrar no sentido, e aí vê se você concorda comigo, no sentido de que as pessoas, os profissionais, os colaboradores precisam separar o profissional do pessoal. Porque na hora que eu estou te cobrando, eu estou te cobrando por uma entrega profissional. Perfeito. Mas da mesma forma, no momento que o empresário ou que o líder interage com essa pessoa, ela tem que ter o mínimo de cuidado de saber que ela está tratando uma pessoa que é um profissional. Sim. Mas antes de ser um profissional, ela é uma pessoa. Sim. Né? Sim. E aí, eu estou até dividindo essa bola contigo, no sentido da gente caminhar em dar uma lucidez da dificuldade de montar líderes. Sim. Essa abordagem dos dois lados, você corrobora com ela também, você também percebe que no dia a dia, o fato de você ser, e você é porque eu te conheço, né, um empresário educado, que sabe chamar a pessoa, que nunca chama atenção publicamente, que leva a pessoa para o reservado, olha, aquela situação não foi legal, preciso que você corrija isso, para manter aquele feedback restrito, porque eu sei que você atua assim. Sim. Isso é muito importante no dia a dia, até para conseguir separar, né? Sim, é muito importante e você dando esse exemplo, você também cria líderes dessa maneira, né? Você é o exemplo dentro da empresa. Então você Exemplo. tratando desta maneira, né? A gente assim, o respeito, acho que é o mais importante em toda na comunidade ali dentro da empresa, né? Então, como você conversa, como você trata, exatamente como você falou, independente do profissional, é uma pessoa, né? E a gente tem que conversar e corrigir, enfim. E eu acho que é bem nessa linha mesmo, viu, Evandro? Assim, hoje, como acho que sempre foi um desafio, né? Você criar lideranças, você montar times, né? Onde você tenha líderes que replicam aquilo que você como empresário faz, e conseguir ter pessoas que são exemplo, né? Porque liderança, né, no fim do dia, ela é você criar seguidores. As pessoas te seguem não pelo que você é, mas pelo que você faz. Exatamente. Né? Pelo comportamento que você tem no dia a dia. Né? E isso cria, você se torna um exemplo de pessoa a qual eu me sinto confortável a seguir. Eu acho que se eu seguir esse cara, eu vou para um bom caminho. Sim. Né? A produção desse material humano, que são esses líderes, e aí é nesse ponto que eu quero falar, até porque tem muita dúvida quanto a isso, como é que eu forjo uma fábrica de líderes, né? Quem dera que a gente conseguisse, né, ter uma fábrica de líderes. Mas assim,
os principais aspectos que, no seu ponto de vista, são importantes para que a gente crie um ambiente de confiança, eu uso muito isso, e consiga prover pessoas tão alinhadas com a estratégia e tão alinhadas com o comprometimento, disponibilidade e que acabam sendo líderes. O que é mais importante para a gente conseguir dentro de uma empresa, na sua visão, criar esse ambiente? Cultura. Cultura. Cultura eu acho que é essencial, né? É a essência da empresa que você vai passar para a sua liderança e essa liderança que vai passar para os outros níveis, né? Para o nível operacional, para o nível tático. Então eu acho que você trazendo essa cultura, como você quer que seja feito, que seja executado, que seja conversado, você trazendo essa cultura, eu acho que estando perto dos líderes, né, você consegue forjar novos líderes de uma maneira mais fácil, né? Porque você implementando cultura, o cara que não tiver afim ou o cara que não tiver confortável, ele vai sair espontaneamente. Ele não vai conseguir se encaixar naqueles moldes, naquela liderança ou naquela posição. Então eu acho que cultura é um dos fatores para a gente criar novos líderes dentro da empresa da forma que você gostaria. Positivo. Fator cultural, no meu ponto de vista, ele é importante para a estratégia, para a perenidade da organização e para criar um time que se pareça, né? Que aí você tem, porque a cultura na verdade é no momento em que todo mundo pensa muito da mesma forma ali, né? E dentro desse ambiente onde existe uma cultura, ou seja, existe uma missão da empresa, ou seja, eu sei por que a minha empresa existe, né? Existe uma visão de médio e longo prazo, né? Eu sei aonde a minha empresa quer chegar, então ter a visão de médio e longo prazo é importante. Porque, cara, assim, pelo menos do meu ponto de vista, é muito ruim você estar numa empresa que você não sabe para onde ela vai. E muito, muito pelo contrário, às vezes você não sabe para onde ela vai, mas você tem certeza que esse lugar não é bom, né? Então, assim, e algumas das vezes a empresa passa por momentos de turbulência, que é normal em qualquer negócio, né? Mas eu não me comunico a nível de estratégia, a nível de plano estratégico, a nível de cultura. E aí as pessoas não ficam sabendo que aquilo é passageiro, né? E aí a falta de ter essa cultura de comunicação da identidade organizacional, né? Ali a missão, visão e os valores, ali que eu acho que a cultura é muito construída em cima dos valores, que é aquilo que a gente acredita dentro de uma empresa. E exercitar isso no dia a dia, né? Eu lembro que nós conversamos recentemente que eu vou te levar na empresa do primeiro empresário que nós fizemos um podcast, que é o Walter, da Balde, onde lá nós pintamos missão, visão e valores na parede do refeitório, enfim. A gente fez o dia do compromisso, que é o compromisso com a estratégia. É uma empresa que tem 70, quase 80 anos, né? 77 anos. Assim, uma empresa para chegar a 80 anos, né? Cultura é uma coisa que ela traz, né? Sim. E por isso que eu reforço esse ponto que você trouxe, que a cultura é muito importante para criar um ambiente para prover novos líderes. Agora, em continuidade dessa questão do desafio de forjar novos líderes, primeiro, para que você forme novos líderes, a primeira coisa que você tem que ter é depositar essa responsabilidade em pessoas que têm perfil para isso. Sim. Tá? Cara, não adianta você querer investir num cara para ser líder se ele não gosta de gente, se ele não quer conversar, se ele não está aberto a ouvir, né? Se ele não está aberto a ensinar, se ele não está aberto a aprender. Então, assim, eu estou falando algumas características do líder que na hora que você vai eleger alguém para um cargo de liderança ou contratar alguém para um cargo de liderança, você precisa fazer um processo de recrutamento e seleção, mesmo que interno, com o mínimo de olhar técnico. Tá? Quais competências, quais soft skills que eu quero que essa pessoa traga? Soft skills, entenda comportamento, quais são as habilidades comportamentais da pessoa, né? Sim. E quais as habilidades técnicas. Mas eu foco muito mais no comportamental. Porque, cara, esse cara tem que ser dentro do perfil, vai usar
ferramentas hoje de diagnóstico de perfil, né? Para saber se o cara tem um perfil dominante, comunicador, existe técnica para isso. E aí, muitos dos empresários liga ali para o amigo, passa na padaria, ou passa, tô com uma vaga aberta lá, vou colocar um gerente, você não tem ninguém para me indicar, não? Poxa, eu tô com um cara aqui que é bom demais, cara, eu conheço ele há muito tempo, pode contratar sem medo. Sem nenhuma questão técnica envolvida. Mas esse cara trabalhou na GE, na Toyota, na Gerdau, só nome grande. Isso não quer dizer nada. Ele pode ter trabalhado onde quer que seja. Não é o nome da companhia que diz ou que depõe sobre esse profissional. Exatamente. Isso depõe só sobre uma experiência que ele teve. Então, você concorda comigo ou tem alguma coisa a acrescentar nesse ponto de que o processo de recrutamento e seleção, principalmente para posições de liderança, vou contratar um gerente, vou contratar um encarregado, vou contratar um supervisor, e eu não tenho essa peça dentro da empresa, eu tenho que dedicar o mínimo de tempo a essa posição. Hoje, um dos maiores erros, dentro de vários que a gente comete como empresário, né? E me coloco na posição, apesar de eu tomar mais cuidado hoje com isso, é não gastar tempo, não gastar um olhar ali, nem de ler o perfil. Tem muitos, como a gente tem a área de RH, eu vejo às vezes empresários ir para uma entrevista sem ler antecipadamente o perfil da pessoa. Hoje mesmo, porque é onde eu estou, eu provoco isso. Então, assim, cara, se dedicar a esse processo, Lucas, qual que é a importância que você vê nisso? E eu estou fazendo uma introdução, porque, cara, você tem um time tático lá, né? A gente sabe dos desafios que foi você montar esse time. Sim. A gente teve uma criação ali do nosso nível tático, né? Foi bem importante. Eles começaram com a gente e a gente teve essa percepção de que eles tinham essas qualidades, né? Esses soft skills para estar nessa posição de liderança, e a gente foi moldando, né? Alguns a gente acertou, outros eles mesmos não se encaixaram ali, a gente também erra, né? E é engraçado porque até uma situação, um deles, ele não tinha ainda virado líder, e ele questionou, argumentou o jeito que o diretor havia conversado ou falado numa reunião. E depois que ele virou líder, a primeira reunião que ele tocou, reclamaram dele. Então, quer dizer, para você ver a dificuldade de você argumentar, de você colocar uma palavra, de você conversar com os colaboradores, né? Não é fácil. Então, aí depois, quando você está na posição de liderança, você sente isso. E aí você tem que moldar, né? Você tem que se moldar ali para tratar aquilo. Então, a pessoa ela também tem que entender e tem que querer se moldar e aprender as soft skills para continuar e para evoluir dentro da empresa, né? Sem dúvida, Lucas. E assim, como a gente conhece, né, um pouco da operação da Amazon, como engenheiro em outras empresas, a gente percebe a dificuldade que é hoje você criar líderes. Né, gente? E por que esse assunto ele vem tão à tona hoje? Né? Pra você ter ideia, de cada 10 comentários que eu tenho, né, com certeza 5 ou 6 são sobre liderança. Pessoas que estão estão provocando esse tema no sentido de tentar descobrir caminhos ou para formar ou como eu posso me formar como líder. Então, assim, é um assunto recorrente, né, pela dificuldade e pela importância. Né? A empresa ela é dividida em nível estratégico, tático, operacional. Né? Isso é uma coisa importante. Eu insisto em que os empresários entendam isso. Nós conversamos isso N vezes sobre isso. O nível tático é o ouro do negócio. Né? Que são os gerentes, que são os... Não que todos não sejam importantes, mas por quê? O nível estratégico vai dizer para onde a gente vai, né? Que é o caso de você como sócio-diretor. Cara, nós vamos crescer X%, nós vamos lançar X produtos, nós vamos participar da feira tal, nós vamos fazer uma joint venture com a operação tal. Isso quem tem que tomar decisão e pelo menos colocar na mesa é o acionista, né? É o nível mais estratégico. E aí você vai descer isso para o seu nível tático.
Sim. E o nível tático é o que diz para o operacional o como fazer. Quando você não tem quem diz o como, a empresa patina. Sim. Né? Então, assim, na leitura que eu faço do que você falou, falando um pouquinho dentro de um processo de níveis de gestão dentro da empresa, né? O nível tático é o ouro da organização, no meu ponto de vista, no sentido de quando você tem uma linha de frente alinhada culturalmente, comprometida, né? Que tem capacidade de reprodução de gente. Sim. Porque a gente precisa produzir gente nas empresas. Novos líderes, novos colaboradores, novos operacionais, pessoas que te ouçam, que te seguem, porque o que você fala faz sentido, o que você fala as motiva, o que você fala da visão de futuro, né? Sim. Então, o papel das lideranças, e digo de novo, gerentes, supervisores, encarregados, enfim, todo cargo onde você tem que orientar alguém, são hoje cargos que falta, gente. Mas falta não é pouco, não, falta é muito. Falta. Né? O que nós devemos, assim, não vou nem falar número, mas tem dezenas de posições de liderança em aberto, que na hora que você fica sabendo que um bom líder está buscando uma recolocação, você tem 5, 6 clientes ali, falando, olha, não, para mim, porque falta gente com perfil de liderança. Então, assim, se tem uma coisa que eu sempre digo, cara, invista, se você gosta de ensinar e aprender, se você gosta de gente, né, no sentido de interação, né, se você gosta de desafios, se você é comprometido com a causa e engajado, você tem perfil de líder. Sim. Então, invista na sua carreira, né? Continue investindo de si nesse negócio, porque se você não encontrar uma posição ali, o mercado vai te dar essa posição. E isso é natural. Agora, as coisas precisam do tempo necessário para acontecer. E a gente precisa ter um pouquinho, né, de paciência para conseguir, né, elevar isso. Né? Sim. Faz sentido? Faz sentido, exatamente. E no dia a dia, lidar com pessoas que sejam líderes ativos, pragmáticos, aquele que assume a responsabilidade. Sim. Você tem mais conforto para delegar, que é um outro ponto importante do processo de gestão e que a gente está sempre voltando nessa pauta, e como teve muitos pontos em cima disso. Por que um diretor ou um gerente não delega? Por que você acha que ele não delega dentro da sua... Houve um momento em que você concentrava as decisões mais na sua mão. Sim. Né? E por que você não delegava? Você teve esse momento? Tive esse momento. Era falta de confiança nas pessoas, né? Na execução daquela determinada tarefa. Né? Deixa eu delegar esse relatório. Putz, será que vai fazer igual eu faço? Pô, eu faço tão bem isso, deixa eu fazer, vai. Bom, você segurou mais uma tarefa. Vou delegar isso aqui. Será que vai fazer igual eu faço? Aí você começa a ficar naquela operação, você não consegue escalar um negócio, você vira centralizador e, cara, fica uma situação muito ruim, porque você não consegue andar com a empresa, você não confia nas pessoas. Então, cara, eu tive que aprender a delegar. Eu tento ensinar isso para as pessoas, porque eu vejo que as pessoas também têm dificuldade, e eu já passei e eu acho que eu tenho que ensinar. Perfeito. Gente, mas só eu vou lá apresentar. Reconhecer que já passou. Exatamente. E se eu vejo aquilo, eu falo, cara, você não vai conseguir sair daí. Nossa, só eu apresento as propostas, só eu que faço isso. Eu falei, cara, se você não delegar ou você não criar uma pessoa que faça o que você faz e muito bem, eu falei, você não vai conseguir apresentar 200 propostas no mês. Você não faz sozinho. Eu falei, agora você tem que escalar o negócio, senão você vai ficar parado. Então, eu acho que ensinar isso é muito importante. Mas as pessoas são centralizadoras. No geral são. No geral são, total. E não tem aquele aspecto, Lucas, de que... Não, eu que sei fazer isso, eu faço melhor. Meu produto final sempre é melhor. Tem um pouco disso também? Tem. Agora, tem um pouco daquilo assim, né? Bom, o seu vai ser sempre melhor porque você não ensina ninguém a fazer. Exato, né? Exatamente. E como a gente sempre conversa, você tem o time que você treina. E você, quando faz essa fala, você está treinando seu time. Exato. Né? Gente, vamos delegar, vamos passar para as pessoas terem responsabilidade. Óbvio, você vai
eu costumo dizer, né? Erre rápido e aprenda rápido sem Uhum. machucar a operação, né? Exatamente. Isso é muito importante. Ou seja, escolha o risco que você vai correr. Sim. Porque se esse nível de risco é muito alto, eu não vou assumir esse risco, vou passar para o meu gestor, né? Sim. Mas até um certo nível de risco, você tem que expor as pessoas a tomar decisão. Sim. Então, uma forma, né, no meu entendimento, e é até para dividir contigo, que você forja novos líderes aos quais te dá mais conforto para delegar e descentralizar a tomada de decisão, é muito formação. Primeiro, você, como líder, deve sempre buscar colocar as pessoas nos papéis corretos. Perfeito. Então, vamos partir do pressuposto de que os papéis e responsabilidades ali estão bem encaixados. Né? Tá. Bom, se estão bem encaixados, e ali eu tenho pessoas que são comprometidas, que têm a capacitação técnica mínima necessária, que vão fazer ali o mínimo de gestão de risco, solta. Uhum. Porque você só vai saber se você pode continuar soltando se você soltar. Exatamente. Em algum momento. Exatamente. Né? Ah, mas vai demorar mais, ele não age igual a mim. Cara, ninguém é igual a ninguém. Não. Né? E não adianta também você achar que é o centro do mundo. Uhum. Né? Porque você não é. Sim. Eu tenho, usando exemplo de empresas, né, clientes de empresas grandes, empresas com 200, 300 funcionários, que tem esse problema de delegação até hoje. E eu já ouvi dizerem para mim, desculpa, vou tomar água aqui porque falam demais, né? E eu já ouvirem dizerem para mim, eu não delego porque eles não resolvem nada. Eu não delego porque eles não têm competência. Uhum. Cara, se você está falando que seu time não tem competência, você está falando de você mesmo. Exatamente. Tem noção que você está falando de você mesmo. Exatamente. Ah, meu time é ruim. Perfeito, o time é seu. Você que treinou, né? Então é você que Ou treinou, não. você que mantém, não é isso, né? Exatamente. Então, assim, eu não gosto de falar mal do meu time. E se eu tenho que falar para mim mesmo, que eu nunca exponho, eu começo a falar, vai ter alguma coisa errada. Sim. Que se eu deixei alguém que não está entregando bem nesse time, ou não trabalhei, ou não busquei dar um feedback, ou não busquei desenvolver, ou até no último caso, porque eu sou o último que desiste das pessoas, trocar a pessoa, né? Trocar de posição, né? O problema é meu. Né? Então, assim, se você não tem para quem delegar, olhe para você. Né? O que eu não fiz que eu deveria fazer? Então, é um exercício importante. Do outro lado, estando como profissional, né? Procure fazer uma autoavaliação, né? Pelo menos aqui é o que eu penso. Imagina que eu sou um gestor numa área e o meu diretor não me passa as coisas, ele quer resolver tudo. Será que também não tem alguma coisa comigo? Uhum. Será que eu não estou transmitindo confiança? Será que eu não fui lá e disse para ele, falou, ó, fulano, qualquer necessidade que você tem, que você se sentir confortável, pode passar para mim, que eu vou buscar fazer com toda a retidão, te dou feedback sobre isso. Uma coisa que eu sempre, né, tive comigo, quando me passava uma tarefa, eu sempre posicionava dentro da necessidade, também não pode ser demais, que aquele assunto estava em acompanhamento, estava sendo resolvido. Então, você vai arrumando forma de dar segurança para aquele que está entregando uma atividade importante na sua mão. Não é isso? Então, assim, eu sei que você também já foi empregado em outras empresas, já teve uma carreira profissional, e como eu também. Então, assim, lógico, não foi minha carreira inteira assim, eu aprendi isso ao longo da vida, dei minhas cabeçadas, fiz minhas coisas erradas, ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas a grande questão é você aprender com os erros, né? Então, eu consigo lucidamente perceber que ao longo da carreira houve momentos em que eu tomava muito cuidado. Na hora que eu recebia uma atividade, aquilo ali me passaram aqui para me cuidar. Então, se eu aí eu cuidava daquilo bem uma vez, cuidava daquilo bem uma segunda vez, da terceira eu já ganhei a confiança. Assim, nos seus funcionários hoje é assim, quando você tinha sua carreira profissional, para conseguir que o gestor que tem o comando delegue, esse é um caminho assertivo? Esse é o caminho. A gente tem que mostrar que você passar confiança, né, para você receber essas demandas, né? Então fala, não, aquele cara ele segura a bronca, ele vai fazer acontecer. Então isso aí é muito importante. E voltando ao exemplo, né, o relatório, eu passei um relatório com exemplo, ó, esse é o meu relatório, faça igual. Fala assim, olha, se você tiver uma sugestão de melhoria, também pode fazer. Perfeito. Aí o que eu fazia? Ia treinando, ó, muda isso, muda aquilo, isso tá legal, isso não tá legal, isso aqui que você fez, ficou melhor do que tava. Então, assim, aí você vai trocando isso e você vai conseguindo delegar
e você também vai assumindo riscos, né? Por exemplo, tem pessoas ali nas posições para cada um cuidar de determinada tarefa. E pessoas importantes para essas tarefas importantes. E aí, às vezes, me ligam direto. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que tem que fazer, mas eu assumo um risco, eu não atendo. É um risco. Deixa, se vira, vamos ver como que ele vai atuar. Se ele, beleza, o que acontece? Resolve. Muitas vezes não da maneira que eu estava imaginando, mas foi solucionado. Se faltou alguma coisa, a gente vai lá e corrige. Perfeito. Se foi corrigido de uma maneira até melhor, às vezes, do que eu tinha imaginado. Então, assim, é um risco que você corre, mas que se você não fizer, a pessoa ela não vai se sentir confiante de tomar a decisão. Ela tem que se sentir confiante também de tomar a decisão. E você tem que passar para ela essa confiança. Falar assim, não vou... Cara, é você. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Isso é um exemplo de como que deveria ser a postura de um gestor, de um empresário, para desenvolver gente e desenvolver pessoas que possam ter capacidade de receber as delegações que você vai passar. Sim. O que você está trazendo assim, cara, deixa o cara ir. Ele pode errar em alguma coisa? Pode. Mas você está vigiando, lembra que eu falei, né? Sim, exatamente. Eu delego fazendo gestão de risco, né? Você fica de olho ali. Exatamente. Pô, às vezes vai ser melhor do que você esperava. Uhum, mas se você não testar, você não vai descobrir. Não sabe. E assim, tudo, a gente fala muito de zona de conforto, né? Todo mundo fala. Às vezes parece que é de outra forma, mas concentrar a tomada de decisão é uma zona de conforto, né? Porque é um desconforto muito grande eu soltar aquilo que eu sempre fiz na mão de outros. E esse desconforto eu não topo. Muitos não topam esse desconforto. Não. Se você não topa esse desconforto, você nunca vai ter pessoas para as quais você pode entregar, inclusive, o comando de determinadas coisas. Até emendando nesse assunto, né, desenvolver líderes significa desenvolver possíveis sucessores, né? A gente não vive para semente, né? A gente pode ter outros projetos, outros investimentos. Mas eu nunca penso em sair daqui. Bom, se você não pensa, é porque você não pulveriza seu investimento. Que é muito comum hoje, aí eu vou até mudar um pouco de linha, né? Mas passando primeiro pela questão de sucessão. Eu vejo, né, que quando você traz um sócio, você pode estar buscando uma sucessão. Quando você desenvolve gestores, você está buscando uma sucessão. E o que eu digo na sucessão? A sucessão não é só porque eu vou embora, não. É porque eu tiro férias. Exato. Eu tenho família, então posso ter que ficar 20 dias, 15 dias, 30 dias com a minha família viajando de férias, porque uma hora eu preciso parar. E aí, entrego para quem? Se eu não tenho um sócio, se eu não tenho alguém com as habilidades que eu tenho, eu vou passar para o meu gestor. E aí, se você não confia, se você não vai trabalhando nessa delegação no dia a dia, na hora que você vai embora, você fica louco. Perfeito. Celular aqui, né, toda hora. Não para. Para. Eu fiz um exemplo esse ano, que eu fiquei 15 dias fora da operação, enfim, de coletivas. Então, assim, foi uma das segunda vez que meu telefone não tocou em hora em momento nenhum com problema. Mas em outras épocas ele não parava de vir problema. Então, comecei a identificar, cara, eu preciso desenvolver gente que toma decisão. Sim. E não é só gerente que toma decisão, o seu colaborador também toma, né? Sim. Então, trabalhar a sucessão também é importante, e até porque aí eu vou emendar uma outra questão, né? Que é a parte de investimento ali do negócio, porque muitas pessoas ficam na dúvida se a gente precisa pulverizar o investimento ou deixar o investimento concentrado numa certa atividade. Isso dentro da empresa, às vezes, você já pulveriza, né? Sim. Eu sei que você passou por recentes mudanças de modelo de negócio buscando outros investimentos. Sim. Quando você vai buscar pulverizar os investimentos hoje, o que você considera ali nessa possibilidade ali de dividir esse investimento em várias cestas aqui, até para não concentrar numa só? Como é que isso você tem esse desafio lá? Você na ASA ou nos seus investimentos, como é que funciona isso para você? Sim, a gente tem, faz parte do nosso planejamento estratégico, né, que foi desenvolvido, e a gente tenta concentrar atividades, né, que a gente agrega valor para o negócio, mas que não é a atividade principal. Mas se eu não tiver a atividade principal rodando, eu tenho as secundárias, que também eu uso a minha mesma equipe, minhas ferramentas, enfim, que eu consigo dar andamento em faturamento,
que eu consiga fazer as atividades, enfim. Está pulverizado, mas com uma mesma equipe, com a mesma estrutura, e eu não paro minha operação. Então, eu acho que isso é bem importante, porque se você deixa ali só na mesma cesta, os ovos na mesma cesta, vai dar ruim. Você, se muda o mercado é muito dinâmico. Você tem que ter uma operação secundária e se você consegue agregar ela dentro da sua atividade ali, do que você já tem, isso é perfeito. Só vai agregar valor para sua empresa. Até voltando nisso, fica Uhum, claro que essa questão de pulverizar o investimento, por exemplo, uhum, né? No seu caso, você tinha na sua empresa uma operação estritamente de serviço, né? perfeito. Onde você inclusive, é uma referência técnica no assunto no Brasil, né? Muito orgulho disso, até de estar lá com vocês. Mas houve um momento em que você entendeu, não, eu não posso só prestar o serviço, eu também tenho que fornecer o material, né? Perfeito. A ASO hoje é uma das maiores empresas do Brasil no segmento de energia, né, de fotovoltaico. Sim. E aí você começou a fazer o processo de investimento nas importações. Então você Uhum, pegou um capital de giro que você tinha e começou a investir em trazer também o produto para que isso agregasse margem para você, porque você tem um preço na uhum, revenda, né? perfeito. Então, eu estou falando que como nós estamos juntos, né? Então eu sei um pouco disso. Queria que você explicasse um pouco essa tomada de decisão sua, né? Assim, Uhum. lógico que ela foi viável, porque ela Sim, agregou valor, sim, mas ela consumiu muito caixa. E aí sim, você teve que tomar uma decisão, né? Como é sim. que foi isso, tomar essa decisão tão importante assim? Assim, foi uma oportunidade que a gente enxergou de negócio também ali, que ia agregar na nossa atividade. A gente conseguiu, tiramos o dinheiro que estava ali parado rendendo e colocamos o dinheiro para girar. Fizemos a importação, né? Começamos a operação de importação e a gente viu mais um negócio. Então agora eu ganho também na revenda dos equipamentos. Eu ganho na compra, eu compro melhor, eu vendo melhor o meu produto com serviço, né? Perfeito. Isso foi uma das operações. Outra operação que a gente tem é de operação e manutenção. Então, tem muitos órfãos da Solar hoje, enfim, que sistemas que não estão funcionando, sistemas que estão com problema, e aí nós somos procurados como referência para fazer as correções. Então, tem usinas aí de 2.000 painéis, 1.500 painéis que a gente tem que refazer, enfim. Então, a gente virou referência também nessa parte. Parte de baterias, né, sistemas híbridos, mobilidade elétrica. Né, hoje também a gente é referência. Recentemente fizemos ali a colocação de estação de recarga na Fórmula 1. Então, assim, a gente pulverizou o nosso negócio, né, fizemos ali planos de negócio dentro do nosso negócio Perfeito. e, né, você ganha em toda a operação. Então, acho que isso é É importante. uma forma de verticalizar, né? E aí, por Uhum, que que eu estou provocando isso, né? Porque uma das coisas que questionam muito se é um erro deixar o dinheiro parado em renda fixa, né? uhum, O que você fez foi tirar o dinheiro da renda fixa e colocar no sim, negócio, né? exatamente. Obviamente que você escolheu o momento para fazer isso, Uhum, né? A gente acompanha, então, no 22 não era o momento de fazer, apesar de ter reserva. uhum, 23 você fez já ali no segundo semestre, né? Que sim. você deu uma de repente porque o cenário do mercado clareou e aí, porque 23 Sim. também não foi um ano assim lindo, maravilhoso, Uhum. mas andamos alguns passos a nível desse modelo. E o que uma coisa que muito impacta nisso não é só você tomar a decisão de deixar o dinheiro na renda fixa, de investir na empresa, porque possivelmente o risco de ter uma. Exemplo, se você tem uma operação que te entrega de 20 a 30% de margem por ano, obviamente que isso é mais do que os 9 líquido, 10 de imposto de renda que de repente possa te entregar isso numa renda fixa. Uhum. Tem um risco, obviamente, deixar na renda Sim. fixa é tudo mais confortável, tem a garantia do seguro, enfim, Sim. mas também te deixa numa condição de ganhar menos e não é um capital produtivo. Ele não faz você crescer, né? Exatamente. Foi essa leitura que eu entendi na sua fala. E até porque a gente não tem uma educação financeira de base, Uhum. né, Lucas? É uma coisa também que me questionam, né? Sim. É,
eu vejo, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que uma criança lá de 6, 7 anos já tem no primeiro ano da escola educação financeira, já ganha um pouquinho para colocar as pratinhas lá e aprender, saber que tem poupança, enfim. Hoje, muito pelo contrário, a gente não se preocupa muito com educação financeira e acaba, né, nós, estou dizendo como governo, enfim, eu acho que deveríamos pensar em motivar que a gente crie uma educação financeira para que a criança, o adolescente, o adulto, quando finalizar a faculdade, saiba trabalhar com dinheiro, tenha noção mínima do que fazer com dinheiro. Sim. Eu não preciso fazer finanças para saber que eu não posso gastar minha renda inteira, que se eu ganho 100, eu preciso guardar pelo menos 30, 40, 50, porque amanhã pode vir um problema. E que na empresa foi isso que você fez, né? Exatamente. Tudo que sobrava, poxa, eu posso fazer uma distribuição pequena de lucro, mas tem que deixar uma reserva, porque o ano que vem pode acontecer alguma coisa. Sim. Ou podem surgir novas oportunidades que eu não vou aproveitar porque eu não tenho reserva. Exatamente. Né? Você concorda que falta essa educação financeira? Você tem algum ponto a acrescentar para isso? Porque para mim é um problema que nós temos e que a gente tem que insistir nessa fala. Não só a educação financeira, gente, obviamente. Estou falando de um ponto que eu acho muito relevante. Saber, ter noção mínima de como lidar com dinheiro é importante. Sim. Problema cultural. Vou cortar de novo para eles poderem dar a resposta. São 3h10. Então vou só esperar ele dar essa resposta. E aí, pelo horário, a questão do horário, você finaliza. Pô, vou precisar, porque senão vou perder minha consulta. Não, mas ficou bom o volume, assim? Não, você acha que tem. Eu tô achando maneiro o assunto. Mas assim, eu não consegui vencer. Eu tô tentando seguir o roteiro aqui. Igual eu te falei, né? Era só sugestão também, né? Então. É mais uma sugestão, entendeu? Para provocar ou desembolar. E aí, qualquer coisa, na pior dos casos, cara, como você tá aqui com a gente hoje de fora, a gente marca uma semana que vem também rápido. Show. Mata mais cortes. Show de bola. Beleza? Show. Então só deixar ele responder pra já. Tá bom. Já ir pro encerramento. Obrigado por Beleza? isso. Pode ir? Pode seguir. Problema cultural do brasileiro, gastar mais do que ganha. Perfeito. E isso é fato, né? Cartão de crédito estourado, enfim, acha que o limite do cartão lá ganha 10, o limite é 20 e você tem 20. Não, amigão, você tem 10, né? E assim, na verdade, 10 não, você deveria poupar primeiro, depois o que você tem você gastar, né? Então, não tem... a questão da educação financeira aqui no Brasil realmente é falha. Ou você aprende na marra, né, passando os perrengues, ou você se instrui, ou tem alguém ali perto que tem o conhecimento e vai te passar. Mas a maioria realmente é leigo, não tem o conhecimento e está ali naquelas dívidas e na inadimplência. E isso é uma coisa que é muito comum, né? Muito. Você vê hoje empresas profissionais que de repente deviam estar preocupados com o problema da entrega do trabalho, estão preocupados com conta, né? Sim. E aí, enfim, tem que cuidar disso. Tá? Educação financeira, se você não recebe, procure ler um pouco sobre isso, o mínimo necessário. Na né? internet, a gente tem acesso muito fácil cara, hoje, você, né? Você vai dar uma bugada, como todo mundo fala hoje em dia, sei lá, estou falando aqui, mas tem Google, outras pronto, ferramentas, sim. mas assim, cara, faz o mínimo. E lá você tá abaixo de uma planilhazinha só para você controlar. Tem jeito de fazer, Tem. né? Meu planejamento familiar eu faço há 15 anos, num ano, quer dizer, eu já sei quanto que você vai sobrar ou faltar dinheiro até o final do ano. E, cara, funciona. Funciona. Se você coloca perspectivas de agora dá trabalho, né? Se não vai nascer ali por osmose. Não. Você tem que dedicar um tempo, né, a se dedicar a isso. Então, assim, como a nossa educação financeira de base é frágil, na verdade a gente nem a tem, né? Nem tem. A gente deve consumir conteúdos. Mas isso é óbvio, todo mundo fala, cara, é óbvio, mas muita gente não faz e é muita gente que não faz. O dia que você começar a colocar na balança o que você ganha contra o que você gasta e como você faz alguma sobra, você vai passar menos aperto na vida. Agora, obviamente que você vai ter que dar alguns nãos para as suas vontades. Sim. Né? A gente não pode querer, com 20 anos, já ter vivido todas as experiências da vida, porque não dá para... Né? Você vai ter que esperar um pouco mais e vida que segue. Então, assim, Lucas, eu queria agradecer esse momento com você, foi fantástico, né? Obrigado por ter deslocado lá de São Paulo para poder visitar a gente aqui e ter esse momento de dividir com você esses assuntos. Vamos ter outras oportunidades. Com certeza. Se eu for olhar a lista de assuntos que nós teríamos para discutir, eu precisaria de umas 3 horas aqui. Tá? Com certeza, né? Obrigado por isso. Eu que agradeço. Parabéns pela operação da Azon, né? Parabéns pelo modelo de gestão que vocês têm, parabéns pela coragem de trazer pessoas de fora para oxigenar o conhecimento interno, né?
Parabéns pelo jeito que vocês lidam com as pessoas, tá? A gente vê muito brilho no olho nas pessoas que vocês têm, vê o cuidado que vocês fazem, né? Vocês formam gente, é muito legal isso. E sucesso pro projeto de vocês. Muito obrigado, Evandro. Obrigado. Muito obrigado, viu? Vocês fazem parte disso. Obrigado. Abraço. Parabéns, obrigado.